Então, continuando, segunda parte aqui, a gente vê que essa noção da lei ser superior à ideologia é ela própria uma ideologia de tipo positivista, feita com a ideia de neutralizar com a autoridade da ciência a ideologia oposta. Só que isso pode ser usado pela direita, mas pode ser usado pela esquerda também. E agora o anti-ideologismo, que pegou em toda a mídia está falando mal das ideologias, como se eles não tivessem ideologia. Agora, esse pessoal todo vem de formação marxista, comunista. Para o marxismo, tudo é ideologia. Né? A cultura inteirinha é ideologia, religião é ideologia, lei é ideologia, costumes são ideologia, moral é ideologia, tudo é ideologia. Este ideologismo originário do marxismo se tornou mais radical ainda após o Maio de 68, os filósofos do Maio de 68, inclusive, principalmente, o Michel Foucault. Porque o Michel Foucault, ele não apenas, para ele, tudo é ideologia, mas tudo são relações de poder. Portanto, o campo ideológico vai muito além do que o próprio Marx imaginava. Este pessoal, para o qual tudo é ideologia, de repente está fingindo que é anti-ideológico e que só existe ideologia no governo Bolsonaro. E nós vamos cair nessa? Você vai cair nessa, Moro? Peraí, você quer mesmo ser derrotado? Você quer ser esmagado pelos seus inimigos? Então continue pensando assim. Então, olha aqui, eu gosto muito de você, estou apostando no seu sucesso, desejo o seu sucesso. E estou alertando você para que não te aconteça mais isso. Pare de aceitar assessores esquerdistas. Eles podem mais do que você. Né? Cada um deles tem a mídia inteira pelas costas. Você vê, acabei de dizer, a nossa Constituição é a Constituição de transição para o socialismo. Né? A universidade é todinha ela formação de militância. Né? E a mídia é também. A mídia de esquerda está pautando o nosso governo. Você vê, o próprio presidente Bolsonaro às vezes cai nessa, querendo mostrar para a esquerda, falar, eu não sou tão direitista assim. Se você começa com isso, você já cedeu a vitória para o adversário. Não é isso? Agora, se você tem vergonha de ser direitista, porque você acha que direitismo é nazismo, é fascismo, é truculência, etc. Bom, então você, de fato, você está contra a direita. Eu acho que a direita não é nada disso. Né? Você vê, todos os autores, já expliquei aqui a questão do fascismo, já expliquei a origem do fascismo, o pessoal usa a palavra fascismo, coisa é fato, ele não tem a menor ideia do que é fascismo, nunca estudou isso, não sabe nada. O fascismo surge como proposta revolucionária dentro do movimento socialista. E evolui nesse sentido. E pior ainda, a proposta fascista, que era tirar da classe social operária o papel de como é que se diz, de personificação, de agente fundamental da revolução, tirar isso da classe proletária e conferir à nação. Então a luta já não seria de classe proletária contra classe burguesa, mas de nações proletárias contra nações burguesas. Isso foi adotado depois da guerra, da Segunda Guerra, foi adotado por todo o movimento comunista mundial. Todo o programa do Partido Comunista Brasileiro era isto. Já não era mais contra a burguesia, era contra o imperialismo. Nós vamos nos unir à burguesia nacional para combater o imperialismo. Ou seja, o fascismo criou todo o comunismo posterior à Segunda Guerra. E por que eles falam mal do fascismo? Porque eles têm rabo preso com isso e eles, vamos dizer, já que o fascismo se deu mal, então eles tentam se limpar desse parentesco. Se não houvesse o parentesco, eles não teriam que ficar toda hora exibindo o seu antifascismo. Não é isso? Então, porque de fato eu acho que adeptos sinceros do fascismo hoje são muito raros. Ainda, claro, existem alguns ainda, tá certo? Mas não tem. Se você estudar a história dos anos 30 ou 40, você vai ver a força intelectual do fascismo. O fascismo era tão dominante nos meios intelectuais quanto o comunismo, até mais. Se você pegar a França dos anos 30 e 40, olha lá, o pessoal da direita dominava aquilo, da direita fascista dominava aquilo. Não era direita liberal, não, quase não tinha isso na França. Né? E na Itália, então, nem se fala. Quer dizer, dificilmente você vai achar
no meio esquerdista, mas um filósofo tão bem preparado quanto Giovanni Gentili. Então, acho que o único comunista que dá para ombrear, mas o Georg Lukács, né? Estão mais ou menos na mesma altura. Claro que são dois mestres malignos, como dizia o Harry Reid, né? Mas que eram gênios, ninguém pode negar. Né? Então, hoje em dia os verdadeiros fascistas são muito raros. Então estão combatendo o quê? Eles têm que chamar de fascista tudo que se opõe à política deles. Quer dizer, se você não gosta do genocídio chinês, não gosta dessa matança de cristão, né? Não gosta da tirania cubana e da tirania venezuelana, você é fascista. Eles usam esta palavra como rótulo infamante. Porque se você for estudar o que há por baixo desse rótulo infamante, há a política deles, igualzinha. Então, ou nós começamos a entender realmente o que é uma ideologia e entender o seguinte: a ciência política pode ser supra-ideológica. Não é isso? Então, o Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, ele deu um exemplo de como é isso. Você narra uma situação mostrando qual a interpretação que os agentes envolvidos no processo estão dando à sua situação. E daí você misturando, né, costurando as várias interpretações, você obtém uma interpretação abrangente. Então, aí você se sobrepôs à ideologia. Por quê? Porque você retratou corretamente o conflito ideológico. E, portanto, você não está comprometido com nenhum dos lados. Você pode até ter simpatia por um ou por outro, mas você não está comprometido com isso. Você está usando um ponto de vista do observador científico. Então, a ciência política pode ser supra-ideológica, mas nenhuma política prática pode ser supra-ideológica. Isso é um absurdo dos absurdos. Não há uma ação política que possa se justificar cientificamente do começo ao fim. Tudo ali na política é um ato de vontade, são escolhas, baseadas no quê? Em preferências ideológicas. Quer dizer, como é que pode ter tanta gente que não sabe disso e esses mesmos são acusados de ideológicos por aqueles que são os mais ideológicos de todos, que são os esquerdistas? Esse país está ficando louco? Aonde vocês esperam chegar com tanta falsidade, com tanta mentira, com tanta loucura? Então é isso aí. Ó, ministro, vê se acorda, tá?